Olá você, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é segunda-feira, nós estamos na primeira semana do Advento e por isso nós vamos trazer a palavra de Deus para abençoar e iluminar o seu dia. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 11. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Mateus 8, 10. Nós fazemos um bom esforço para viver o Evangelho de Jesus, para sermos fiéis ao que Deus tem nos ensinado. Ao menos pensamos assim. O povo de Deus no tempo de Jesus também tinha essa ideia sobre si mesmo. Eles insistiam sempre sobre o conhecimento que tinham do Deus verdadeiro e na exclusividade de serem o povo em sua aliança com Deus. Jesus, o Filho de Deus encarnado naquele mundo religioso e cultural de Israel, também tinha uma grande conta na história do povo eleito, mas aberto à realidade como ela era, experimentou em várias ocasiões como a fé deles e era vivida de maneira egoísta e grosseira e interesseira. E como, em nome da aliança de Deus, marginalizava a gente dentro e de toda ou por fora da sua obra. Hoje em Cafarnaum, é a nossa cidade, a nossa aldeia, onde há pessoas doentes, umas conhecidas, outras anônimas, frequentemente esquecida por causa do ritmo frenético e a característica da vida atual. Sobrecarregados de trabalho, vamos correndo sem parar e sem pensar naqueles que, por causa de sua doença ou de outra circunstância, ficam à margem e não podem seguir esse ritmo. Porém, Jesus nos dirá um dia: todas as vezes que fizeste isto a um desses pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizeste. Mateus 25, 40. O Evangelho de hoje, Jesus faz uma constatação assim muito breve, que ele deve ter aborrecido muita gente no seu tempo. Que ele diz: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. O elogio foi feito ao comportamento de um pagão. No encontro que ele teve com o oficial romano em Cafarnaum, ele intercedeu em favor do seu empregado. Este oficial tinha a patente de centurião, tendo sobre seu comando centenas de soldados do império. Claro que era um estrangeiro, um pagão, e ele contou a Jesus que os seus empregados estavam de cama sofrendo terrivelmente de uma paralisia. Jesus, judeu que era, seguindo as regras religiosas de então, não podia entrar na casa dele, já que ele era um pagão. Passando por cima desta barreira, Jesus se prontificou em ir à casa para curar o seu empregado. A resposta do pagão foi imediata, surpreendente. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Foi uma palavra sincera e um reconhecimento e uma condição de pecador de um pagão. E mostrou a sua grande fé quando acrescentou: diz-me só uma palavra aos meus empregados e ele ficará curado. Então, até comentou com Jesus sobre a sua experiência de dar ordem aos seus soldados. Diante da resposta do pagão, Jesus não teve dúvida, admiração pela sua fé. Nunca encontrei alguém que tivesse tanta fé em Israel. E disse mais: eu lhe digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Nessas palavras de Jesus dá para perceber que tem uma sintonia com os profetas, com Isaías, que anunciavam, muitos séculos antes, também as nações pagãs se entregariam ao povo santo. E veja como é importante. Aprendamos com Jesus que ele teve uma atitude missionária, apesar dos limites da prática religiosa do seu tempo,
Dispôs-se a ir à casa do pagão. Aprendemos com o pagão de que Jesus elogiou. Ele foi solidário com seus empregados e foi humilde em reconhecer a condição de pecador. Que Deus abençoe você, uma ótima semana que estamos iniciando, boa segunda-feira. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.